dia a todos. Acho que essa é a nossa primeira aula. Quem aqui, algumas pessoas eu sei, é claro, que já participaram da escola bíblica, já tiveram alguma aula, já tiveram alguma introdução, nem que seja ao assunto sobre Bíblia, né? Alguém que já fez escola bíblica? Então acho que praticamente todos já fizeram ou já tiveram algum tipo de curso, né? O Maurício me trouxe algumas ideias do que ele esperava, né? E dentro daquilo que ele esperava, aquilo que era possível, né? Então são duas coisas bem diferentes. Então dentro daquilo que ele espera, nas próximas aulas aí estejam matérias não, né? A gente monta assim como aula, assim, para ser um pouco mais dinâmico e numa possibilidade de todo mundo aprender junto, tá? Introdução então à bibliologia, tá? É a primeira aula. Por que introdução à bibliologia e por que não começar a respeito da Trindade, por exemplo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabe? Por que não começarmos então com Trindade, ou falando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou por que não falar sobre concepção, natureza, né, humanidade? Não, começamos com bibliologia, por quê? Bibliologia, dentro da teologia, ela está dentro de um arcabouço muito maior, tá? Então, dentro da teologia é tel, né, quer dizer Deus, e logia é o sufixo de estudo, conhecimento, ciência, tá? Então, teologia é o estudo a respeito de Deus, ou conhecimento a respeito de Deus. A grande maioria das pessoas, todas as vezes que eu entro em alguma igreja, né, é a segunda igreja que eu passo, eu sou um frequentador de diversas igrejas, né, mas é a segunda igreja que eu participo, as pessoas dizem, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu fico extremamente frustrado quando eu escuto esse tipo de situação, em que as pessoas não sabem qual é a atuação delas, né, dentro da igreja. Qual é a atuação delas dentro da igreja? Qual é a vontade de Deus para a vida delas? Só existem duas vontades maiores, né? Conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido. Domingo, quando eu trouxe a mensagem, né? Inclusive eu citei isso no final. Isso, o que acontece no meio disso tudo, ou o que acontece com o resultado de conhecer a Deus e fazer Ele conhecido, é proporcional àquilo que nós estamos vivendo. Então, conforme a gente vai descobrindo Deus, conforme Ele vai se apresentando a nós conseguimos então levar a mensagem dele com melhor exatidão. Então a bibliologia serve para isso. Para quê? Existe um texto, e aí a gente vai ler depois da nossa oração, né, porque eu acabo antecipando as coisas. Eu gosto de que as pessoas saiam, né, conscientes daquilo que nós estamos estudando, tá? Vamos orar então e pedir a Deus pela irmã Janine também, né, pela plena recuperação dela, por tudo que Deus e a vontade dele sobre tanto por essa igreja quanto a vida dos irmãos que frequentam este lugar. Pai, nós entramos, Senhor Deus, em Tua Santa Presença, pedimos que nesse momento especial que o Senhor reservaste para nós, que a Tua Santa Palavra, Senhor Deus, ela venha e traga o resultado a qual ela é esperada. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão que dedicou o seu tempo, o seu dia, e investiu, Senhor, para que estivesse aqui e ouvisse um pouco mais a respeito da Tua Palavra e da exatidão, Senhor Deus, que temos com as Sagradas Escrituras e o quão profundo é conhecermos o Senhor através dela. Pai, revela-se a nós, traz ao nosso entendimento a mensagem que nos é devida. Tira-nos, Senhor Deus, qualquer empecilho, qualquer atrapalho, tudo aquilo que nos distancia do Senhor. E quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais próximos estaremos dos céus, mais próximos estaremos da nossa essência, do local para o qual nós pertencemos. Pai, nós te pedimos pela irmã Geni, pela plena recuperação. O Senhor sabe e entende todas as coisas, tudo está determinado, está debaixo do Teu tempo. Pai, nós gostaríamos muito que o Senhor viesse e pudesse nos trazer a paz e o conhecimento que nos é devido nesses momentos que passarmos aqui. E em tudo, Senhor Deus, que fizermos e dissermos, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Então, irmãos, existe um texto em 1 Pedro 3,15, que 1 Pedro 3,15 é Pedro fazendo uma defesa a respeito da unidade de Cristo e a defesa do próprio Senhor Jesus, tá? 1 Pedro 3,15, ele é indagado, ele indaga a igreja, né? Então ele recebe uma pergunta e ele responde essa pergunta para a própria igreja. E lá diz o seguinte em 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse é o texto tema, né? É o texto-chave do livro. Irmãos, só pegar aqui. O texto então de 1 Pedro 3,15 é um texto que, na verdade, ele é um tapa na cara de quem, né, acredita que não há necessidade de se estudar a Bíblia, de se estudar a teologia, né, de se estudar a respeito de Deus e de levar e de comunicar isso. Às vezes nós somos, né, belos e simpáticos agentes do Evangelho, né, agentes secretos dentro dos locais em que nós estamos inseridos. Para mim, quando eu era criança, era muito difícil associar ser uma pessoa dentro da igreja e ser uma pessoa fora da igreja. Então eu tinha os meus amigos fora da igreja, do círculo de amigos da infância, criados dentro da igreja, e eu tinha os meus amigos dentro da igreja. Para mim as coisas dentro da igreja era muito melhor de se estar, eu podia ser de fato quem eu nasci para ser, né? E dentro e fora da igreja eu tinha um outro personagem, né? Então eu era um outro Elias, então eu me aculturava, né? Eu me moldava às circunstâncias que me eram impostas. E às vezes nós estamos assim dentro das igrejas, né? Aqui dentro é um local seguro, um local de refúgio, um local onde eu consigo vir e falar a respeito de Deus e comunicar a respeito de Deus para qualquer pessoa, e de fato os irmãos que estão comigo devem comunicar do mesmo pensamento. Então isso tudo está interligado. Mas lá fora, se tudo que nós fazemos aqui não faz sentido lá fora, tem algum problema aí? Aí alguns dizem, mas na prática a teologia é outra, sabe? Na prática mesmo, exercendo lá fora, a teologia é outra. Eu acho esse conceito totalmente errado. Ou então eu tenho um problema na minha prática, né? Ou eu tenho um problema no meu ensino, na maneira como eu tenho entendido as coisas. Eu tenho dois problemas. Então, se eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus aqui dentro, eu muito provavelmente não estou vivendo nada lá fora do que os conceitos principais aqui dentro. Então, assim, não acho que bibliologia é a matéria, porque quase todos os livros de teologia sistemática e a bibliologia, né, o estudo a respeito das Sagradas Escrituras, está dentro do ramo da teologia sistemática. Sistematizar de fato, né? Estudar tudo a respeito da Bíblia, estudar tudo a respeito da Trindade, e isso vai sendo por tópicos, por sistemas, tá? Eu tenho uns, trouxe um só, eu tenho uns 10, né? Teologia sistemática. Esse aqui é só o volume 1, tem o volume 2 que eu deixei porque é um pouquinho maior em casa, né? Daí é muito peso para trazer. Do Norman Geisler. Uma teologia sistemática bem profunda e não tão técnica, que é bom, né? Porque por mais que eu seja formado em teologia, tem assuntos e determinadas palavras aqui que eu também não sei, né? Todas as vezes que alguém fala sobre algum versículo que não acha quando está pregando aqui em cima e olha diretamente para mim, eu só vou me esconder atrás da Bíblia, porque eu me formei em teologia, eu quero saber que eu saiba todos os endereços de tudo que tem nas Escrituras. Eu não sei, não tem como saber, né? É um baita livro para a gente conseguir decorar. É impossível de eu saber todos os versículos em cada local que está. Para mim é impossível. Algumas pessoas são e conseguem, né, ter esse discernimento. Então, dentro da teologia sistemática está contido tudo: Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, bibliologia, tudo a respeito da natureza de Deus, salvação, por exemplo, né? Se alguém tem dúvida sobre salvação, se alguém tem dúvida sobre o final dos tempos, está tudo dentro de um manual de teologia sistemática, tá? Então, a sistematização, ela nasce também de uma teologia chamada teologia histórica, sabe? A história das coisas. Então, a mãe de todas as teologias é a teologia histórica. A partir da teologia histórica é feita a teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, nós temos uma matéria chamada de bibliologia, né? Então, a bibliologia é o estudo a respeito das Escrituras. E por que a necessidade, então, de termos um conhecimento a respeito das Escrituras? Porque nós somos cristãos. Porque nós seguimos um padrão e um modelo. Eu lembro que uma vez, numa das intermináveis discussões, quando eu entrava na internet, nesse quesito de discussões na internet, né? Alguns irmãos que se familiarizam, né, com discussões na internet. Eu parei de fazer discussão teológica na internet.
E uma vez um irmão me disse que eu era o irmão dos conceitos e dos padrões. Cara, se eu não tenho conceitos muito bem fidelizados, firmados na minha cabeça, os padrões não existem. Tu tem que seguir um padrão. Sim, existe um padrão. Existe um padrão esperado nas Escrituras, um padrão esperado de Jesus a respeito de nós. Eu não posso viver a la louca, né? Eu não posso fazer o que eu bem quero, quando eu quero, sem prestar contas a ninguém. Isso não é viver em comunidade, isso não é viver em união, em família, sabe? Então, quando o irmão me disse isso, eu falei, muito bom. Antes o Elias era o irmão, agora o Elias é o irmão de padrões. Beleza, tá tudo certo, sabe? E não tem problema das pessoas me rotularem como gostar de padrões, porque os padrões e os conceitos salvaram, na verdade, muitas vezes, quando a água estava batendo no meu barco, eu estava a fim de desistir de tudo, eu sabia que Jesus estava comigo, porque eu sabia muito bem claro na minha mente as definições, os conceitos e os padrões que me eram necessários, sabe? Então, desprender tempo, que nem a gente está desprendendo aqui hoje, é sacrificante. Acordar no sábado de manhã para vir escutar um cara falar 2 horas, ter um intervalinho de 15 minutos para a gente poder tomar um café, fazer alguma coisa, é desprender tempo, é desprender energia. E por que a gente faz isso? Primeiro porque, e a gente talvez não saiba, e às vezes o conceito não está muito bem escrito, não está muito bem desenhado, mas a gente faz isso porque a gente quer conhecer a Deus. Não é porque o Maurício, o pastor, ele pediu para que nós estivéssemos aqui. Para alguns, no início, talvez sim, mas durante o processo é para conhecer de fato Deus e fazer ele conhecido dentro da nossa comunidade. É o princípio primordial das Escrituras, é o plano de redenção de Deus para nós através do Senhor Jesus. Conhecer Ele, não é fazer missões. Por favor, desse negócio. Sempre que eu estava num negócio de mitologia, tinha alguém miserável que ela ia dizer para mim que eu tinha que fazer missões na África. E o meu vizinho, e os meus pais, os meus avós, sabe? E as pessoas que eu amo, as pessoas que de fato me conhecem, que daí é muito mais difícil, né? Quem nos conhece é muito mais difícil. Porque sabe dos problemas, eu causei muito problema com meus pais financeiramente. Devia umas coisas absurdas, umas coisas retardadas, assim, de vez em quando fazia umas coisas, sabe? É muito mais difícil, meus pais são cristãos, né? Até onde eu sei, né? Até onde eu sei, eles vão na igreja, pelo menos, né? Mas eles me conhecem. E virar essa chave foi um processo muito longo, sabe? Até dizer para eles, até que eles chegassem no momento de conseguir me perguntar alguma coisa sobre vida. Geralmente a pessoa pergunta a mesma coisa sempre, né? Se pode ou não pode, né? Parece que teologia está definido, cristandade está definido entre pode e não pode. Posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa. É as dúvidas mais comuns que eu recebo, né? E que eu acabava entrando no curso teológico como professor e as pessoas perguntavam sempre a mesma coisa. Dízimos e ofertas é o principal, né? As pessoas mais perguntavam sobre santificação, sobre o processo de santificação, sobre salvação. Muitos, né, acreditam que podem perder a salvação ou não. Sabe? Então, muitas pessoas acham que bater com ninguém, dedinho, né? Num cantinho, ninguém dá um glória a Deus depois de bater o dedinho. Duvido que alguém dê um glória a Deus. Mas dentro das igrejas comuns que nós participamos, muitos de nós viemos, um simples palavrão era a possibilidade de se perder a salvação. Então era sempre um jogo de eu recebo um presente, eu perco o presente, eu recebo um presente, eu perco o presente, né? Então era um negócio e isso gera na cabeça das pessoas uma frustração com Jesus, porque atribui tudo isso a Jesus, né? Atribui tudo isso à igreja, atribui uma frustração interna profunda. Eu por muito tempo fui frustrado, né? Porque eu via alguns irmãos meus falar, né, nas famosas línguas estranhas. Eu não conseguia falar aquele negócio, ou eu não conseguia sentir Deus, ou chorar e me emocionar, quando muitas pessoas choravam e se emocionavam, sabe? E aquilo ficava na minha mente, cara, eu era um crente frustrado, porque às vezes eu estava chorando, que eu não conseguia ter o mesmo nível de relacionamento e de intimidade que aquela pessoa, aparentemente num culto
estava demonstrando. E para mim era frustrante. Eu não estava chorando pela presença de Deus e pela misericórdia e por me sentir um pecador e que necessitava da graça dele. Não, eu estava chorando exatamente porque eu não conseguia sentir aquilo que os outros sentiam. Alguém se sentiu assim dentro da igreja? Cara, eu acho que sim, 90% das pessoas na igreja em determinado momento já se frustraram porque estavam medindo a sua fé com relação ao outro, medindo a intensidade do seu amor, né? Deus não tem um medidor de amor dele, que ele mede cada um, né? Ele vai abençoando cada um com um amor diferente de um do outro. Não é isso, sabe? E a teologia, ela te ajuda o quê? A te mostrar os caminhos, te botar cerca de fato onde precisa ser colocado cerca. Até aqui, meus irmãos, eu consigo ir. E o ramo da teologia é gigante, tá? E uma vertente, então, do braço que nós vamos estudar hoje é a bibliologia, tá? Então, por que eu estudo teologia? Porque todas as vezes que eu for questionado, como dizem em 1 Pedro 3,15, todas as vezes que eu for questionado a respeito da minha fé, eu tenho que estar preparado para dar uma resposta adequada, não é qualquer resposta. A resposta nunca pode ser porque para mim deu certo. Eu já ouvi e eu ainda continuo escutando esse tipo de argumento. Não, mas para mim deu certo. Para mim deu certo, tá, mas como é que funciona esse negócio? Como é que funciona esse mecanismo? Como é que estar dentro da igreja te possibilita ser alguém moralmente melhor do que quem está lá fora? Ah, mas é que para mim deu certo, sabe? Eu fui numa reunião, e lá eu escutei Deus falar, Deus o quê? Sabe? Então, não pode ser somente baseado em experiências, o conhecer a respeito de Deus. A experiência faz parte, e eu não estou anulando ela antes, né? Pelo amor de Deus, alguém levante as mãos e sai gritando lá fora, herege, né? Eu não estou anulando qualquer base de experiências com Deus. Se a experiência estiver baseada nas Escrituras, para mim está ok. Se não estiver baseada nas Escrituras, para mim continua ok, desde que a pessoa não faça com que o outro tenha a mesma experiência, não necessite que o outro faça e tenha as mesmas experiências. Isso aí é matéria ainda para a segunda aula, que é legalismo e liberdade. O Maurício que entra nessas coisas, é ferrado. Ele está com um plano grande dele não botar as paletas dele à mostra e deixar as minhas, né? Então, que eu posso receber mais paulada do que os outros. A minha é maior, com certeza a minha é bem maior. Alguém já tinha estudado sobre biologia, alguém já tinha lido a respeito da Bíblia, né? Sobre como chegou a formação das Escrituras até nós, da importância, mas mais ou menos, não precisa ser tão a fundo, né? As nossas matérias, e a intenção, conversando com o Maurício, é que sejam propedêuticas. Nomezinho bonito para dizer introdutórios, né? Então, propedêuticas são assuntos introdutórios a determinado assunto. Então, nossa matéria é uma propedêutica, é uma introdução à bibliologia, tá? Não é um conceito muito profundo. Sobre um dos aspectos da bibliologia, que nós vamos estudar depois, existe um termo chamado de inerrância. Existe um livro, só um livro desse tamanho, falando só sobre inerrância. Então, aqui a gente vai ver o conceito de inerrância. Aqui, a teologia, a prática, o conceito mais profundo, digamos assim, e as diversas vertentes de inerrância. Não vou fazer como vocês leem isso aqui. Eu li isso aqui para a faculdade de teologia e para morrer. É muito conceito, é muita coisa para quem de fato gosta, quem curte sobre o assunto, tá? E a ideia é que nós possamos sair daqui pelo menos com o mínimo necessário para se saber a respeito de bibliologia. O mínimo necessário que eu preciso para responder alguém lá fora a respeito do porquê eu acredito nas Escrituras. E é isso, tá? Então vamos lá. O que é bibliologia, então, por definição? Na teologia, a bibliologia é uma matéria da teologia sistemática, que estuda a Bíblia Sagrada em principais aspectos, desde sua origem e composição, até o processo de publicação, preservação, para estar disponível a pessoas de diferentes épocas e lugares, tá? Então a bibliologia, ela é o estudo, então ela é uma ciência, para algo ser ciência, existe o mínimo necessário para que algo seja ciência. Eu preciso de tempo, porque eu preciso provar de fato que aquele resultado, aquele monte de livros, de fato é as Escrituras e do porquê que é as Escrituras. Então eu preciso provar.
eu preciso ter tempo para examinar, eu preciso de diversas provas, eu preciso de diversos documentos históricos para comprovar que aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Tá? Hoje, fragmentos do Velho Testamento, somente em grego, do Velho Testamento, traduções, tá? Traduções do hebraico para o grego, cópias dos originais. Nós não temos mais, gente, os originais, tá? Isso talvez não está de lugar nenhum aí. Se alguém quiser anotar, eu sei que o ideal é que tivéssemos classes, né? Pelo menos uma mesa gigante para a gente sentar, dormir, debruçar e colocar os braços. Nós não temos hoje, tá? Então foi tudo meio que no improviso. Mas se vocês puderem anotar, se vocês conseguirem, ou depois o Gabi vai disponibilizar lá o vídeo, tá? Não vai ser hoje, mas vai ser futuramente, tá? Porque a ideia é termos comunhão entre os irmãos. Não necessariamente, se eu puder só olhar pela internet vai ficar ruim, né? Mas só fragmentos do Velho Testamento traduzidos para o grego, isso se chama Septuaginta, para quem já ouviu falar, né? Existe uma Bíblia, que é a tradução do hebraico para o grego, que é uma tradução de 72 eruditos. Então, 72 eruditos foram chamados para traduzir todo o Velho Testamento, por isso se chama Septuaginta. Tá? Só fragmentos, então, de tradução do hebraico para o grego. Nós temos 20.000 cópias iguais. 20.000 cópias dos autógrafos originais. É autógrafo mesmo. Aqui, os originais nós não temos. Isso eu acredito, e a grande maioria dos historiadores, teólogos, eles acreditam que nós não temos os textos originais. Por quê? Alguém tem alguma ideia do porquê? Se perdeu muito tempo. Pode ser. É uma das razões porque nós não temos, né? O material vai se deteriorando com o passar do tempo, né? Devido ao tipo de documento, antigamente era papiro, né? Não vamos entrar no mérito do que é papiro, senão vai dar um rolo na cabeça, né? Mas nós não temos os originais, pelo simples fato porque nós não temos a Arca da Aliança. Onde está a Arca da Aliança? Alguém lembra lá? A historinha da Arca lá? Alguém lembra? O tabernáculo? O que nós não temos? O Templo de Israel, na sua construção perfeita, o que nós não temos? Por que nós temos só fragmentos de uma parte oeste, né? Porque senão o homem ia adorar. Pelo simples fato de que se nós tivéssemos aqui hoje uma Arca da Aliança, o povo ia se dobrar perante ela e ia adorar, ia substituir Deus pela Arca, porque é algo visível, tá? Então acreditamos que na preservação do material composto pelas Escrituras, não temos os originais, porque senão o homem ia adorar. O homem gosta de adorar um papelzinho, um pedacinho de coisa, né? Uma coisinha para ter na mão, um amuleto. A gente gosta desse tipo de coisa. Quando eu era criança eu tinha um amuleto. Eu tinha uma correntinha de prata. Nem era prata, mas me disseram que era. E eu achava que todas as etapas daquela correntinha eu estava safe, né? Estava saudável, estava salvo. Na verdade não tinha nada a ver. O dia que eu saía sem a correntinha, meu pai, né? Parecia que tudo dava errado. Eu criança, né? Então eu achava isso. Eu não frequentou a escola bíblica que esse rapaz frequentei. Meus tios são professores, inclusive, né? Mas não lembro de ter esse tipo de aula dizendo que a amuleto não era algo antibíblico, tá? Então, assim, somente textos então, do Velho Testamento nós temos 20.000 cópias dos autógrafos originais. Nós não temos originais, só da tradução do hebraico para o grego. Mas a Bíblia pode ser alterada. Pode, só que vai precisar de 20.000 pessoas para pegar cada um desses textos e espalhados em 3 continentes da época, né? No tempo anterior a Jesus. Precisaria de 20.000 pessoas no mínimo para ir a cada um desses locais, alterar o texto sagrado e dizer que o texto foi escrito por homens. Outra argumentação, né? Mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Sim, foi escrita por quê? Mas então é o texto de Deus, é o texto sagrado de Deus. Continua sendo. Assim como os livros de matemática são, assim como os livros de filosofia e de ciências também são escritos por homens. E não por terem sido escritos por homens, eles não são fiéis. Eles não têm originalidade. Eles têm. Só que as escrituras, né,
pelo simples fato de que o homem ia adorar um pedaço de papel, os originais não estão presentes. Isso são cópias somente de uma tradição, tem 20 mil. Cópias em hebraico, passa de 15 mil cópias do hebraico perdidas por aí. Só de fragmentos, porções somente do Velho Testamento, não a Bíblia completa, sabe? Fragmentos do Velho Testamento, nós temos mais de 7 mil fragmentos, 9 mil, perdão, 9 mil fragmentos do Velho Testamento. É muito fragmento, é muito pedacinho, sabe? E juntando todos esses pedacinhos não há qualquer tipo de variação ou de dúvida. Não há nenhum fragmento, né, que não esteja de acordo com o outro. Alguns fragmentos existem acréscimos que outros fragmentos não têm. Sabe aquele na Bíblia, que a gente está lendo, e tem às vezes um colchete lá, ou tem um asterisco? Asterístico, né? Tem um asterisco, sabe? Quando tem aquilo ali, aquilo ali não quer dizer que foi um texto adicionado, quer dizer que existem cópias dos originais que não têm aquela informação, e a grande maioria das cópias contém aquela informação. Então continua sendo texto sagrado igual, continua tendo confiabilidade, certo? Isso continua a existir. A palavra bibliologia vem do grego e é formada por dois vocábulos: biblion, que quer dizer livros, e do sufixo logia, que quer dizer logos, palavra, lógica. Tá? Nesse sentido teológico, a palavra bibliologia indica a doutrina das Escrituras. E quando a gente fala doutrina, o que é algo doutrinário? Sabe? A gente cresceu dentro da igreja falando sobre doutrina, a doutrina da igreja, sabe? Quando nós podemos dizer que algo é doutrina da igreja, aquilo que a igreja deve fazer, a doutrina é isso, né? Como a igreja deve se comportar, como a igreja deve viver. A doutrina, para que algo seja doutrinário, ela precisa estar contida no Velho Testamento no mínimo uma vez e no Novo Testamento no mínimo 3 vezes. Então a doutrina da bibliologia nada mais é do que atestando a respeito de si mesma de que ela é uma matéria importante. Tá? Então ela merece e tem um respeito, né, que merece ao ser estudado. Tá? Então para que algo seja doutrinário, questões como dízimos e ofertas, casamento e outras coisas mais, né, vida santa e aquela coisa toda, para que algo seja vestes, né, como se vestir, como se comportar, para que algo seja doutrinário, precisa estar contido pelo menos uma vez no Velho Testamento e de 2 a 3 no Novo Testamento. Tá? Texto famoso lá de 1 Coríntios 12, né, sobre a maneira como os coríntios, né, deveriam se vestir, a maneira que as mulheres deveriam se vestir, né, então cobrindo a cabeça com véu. Isso era para cada determinada época, porque nós não encontramos esse tipo de doutrina em nenhum outro lugar, a não ser no 1 Coríntios 12. Então é um texto de Paulo isolado para aquela situação específica, para aquele momento específico. Por isso nós não temos uma doutrina aqui das irmãs estarem todas de saia, sabe? Ou, né, falar. Esse padrão de beleza existe no novo e no velho, ele é quem fez esse padrão. Então, não tem muito bem. Existem concílios da igreja, né? A igreja fez concílios para determinar esse tipo de. E não foi um concílio só. Né? Atualmente nós estamos aí em torno de 150 concílios da igreja, tá? Desde o período de Jesus até agora. Tá? Então, mais ou menos 150 concílios aí, de diversas orientações teológicas, tá? Mas sobre algo ser doutrina é necessário isso. Tá? Então, vai encontrar isso nos concílios, não vai encontrar isso dentro da teologia sistemática, mas tu vai encontrar dentro da história da igreja, que é a teologia histórica. Né? Então vocês vão encontrar isso dentro da doutrina, da necessidade de se ter pelo menos um texto no Velho, de 2 a 3 no Novo, para concordar. Tá? Porque senão não daria bagunça, né? Eu pegaria um texto isolado das Escrituras, que, por exemplo, de Jó, né? Do conselho dos amigos de Jó, aquele baita conselho que eles dão, né? De lançar fora a esposa dele, de viver da maneira como de renunciar a Deus, sabe? Está na Bíblia, é bíblico o que eles falaram ali, mas não necessariamente aquilo que eles disseram ali eu posso tornar aquilo como doutrina. Abandonar minha esposa, né? Jogar fora os meus amigos e abandonar o meu Deus. Está nas Escrituras, mas não é algo doutrinário, não é algo que eu deva fazer, não é um bom conselho, concorda?
Então, não existe uma doutrina sobre, por qualquer motivo, Deus deixar sem dinheiro, sem filhos, sem posses, e eu acabar tendo que renunciar a Deus por causa disso. Não é um parâmetro, sabe? Mas doutrina, basicamente é isso. Os principais temas, no segundo tópico, os principais temas estudados na bibliologia. Então, basicamente, a bibliologia procura responder a seguinte pergunta: como pode ser possível que Deus tenha se auto-revelado através das Escrituras, um livro escrito por homens? Então, para abordar esse tema central de forma correta, a bibliologia começa tratando acerca do que é a Bíblia, de fato, porque é mesmo a palavra de Deus. Nesse sentido, a bibliologia aborda temas cruciais para a fé cristã. E aqui a gente está o resumo do resumo que eu consegui colocar, sim, de uma maneira mais sintetizada possível, para que não se torne maçante. Eu não vi nenhuma boca bocejando até agora. Vou ler agora. Legal. Bem na hora, cara. Mas assim, ó, foi na hora. Provisão divina. Tá? Ó, 15 para as 10, tá? 10 horas a gente vai fazer mais uma. Mais 15 minutinhos que a gente vai fazer o intervalinho, tá? Mas a gente vai fazer às 10 horas. Por quê? Porque esses temas aqui centrais, os principais temas a respeito da bibliologia, me se constrange mesmo. Sou meio roubado mesmo. É assim, não estou querendo constranger ninguém. A origem e a composição da Bíblia. Então, procura responder como a Bíblia surgiu, considerando as questões da revelação e inspiração das Escrituras. E nesse ponto que aprendemos como foi a autorrevelação de Deus foi registrada por homens nas Escrituras. Tá? O que quer dizer isso? Deus se revela a nós de forma progressiva. Deus não se manifestou para o homem, para Adão e Eva, até todo o Velho Testamento, de forma presencial e largou tudo para eles. Toma, isso aqui são os 39 livros do Velho Testamento, leiam, aprendam e a gente se vê depois. Não é assim, não funciona dessa forma. Então Deus foi se revelando progressivamente e foi revelando a sua glória de maneira progressiva durante a história. Mais ou menos quantos anos, Elias? 6.000 anos. Durante 6.000 anos do Velho Testamento, tá? Que é mais ou menos o que nós temos aí, tá? 6.000 anos. Aí vai bem gente dizendo, mas a gente tinha até milhões de anos atrás. Tá, nós estamos falando de Bíblia, teologia, e a partir daquilo dos argumentos que nós temos a partir da Bíblia, tá? Então, a partir da Bíblia, nós temos como humanidade, como existência, 6.000 anos. Tá? É bastante tempo. Total, tá? 6.000 anos até, falei do Velho Testamento só não, 6.000 anos total. Tá? De nós até a separação entre Adão e Eva. Adão e Eva não se sabe por quanto tempo eles viveram. Tá? Antes de Adão ser formado homem. O interessante de Adão é que quando Deus, a Trindade, viu que Adão estava só, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Isso é o principal argumento da Trindade. É o principal argumento da Trindade a respeito de que Deus não estava só. Se Deus tinha necessidade de fazer com que o homem não estivesse só, é porque Deus não estava só. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram desde a eternidade. Jesus não é um ser criado pelo amor de Deus Pai. Já vi isso em alguns lugares. Jesus como um profeta somente, sabe? Ele estava lá. E isso para mim, eu fui aprender isso quando um cara veio do seminário e eu tinha provavelmente meus 13, 14 anos. Que eu fui entender que Jesus não era um profeta, olha que louco. Deus sempre existiu desde toda a eternidade, tá? Então, dentro da origem da composição, nós temos a história da composição das Escrituras, um período mais ou menos de 6.000 anos, tá? A infalibilidade da Bíblia. Infalibilidade é o nome, se não treinar para falar, não sai, tá? Eu só vejo as palavras um pouquinho, depois que eu falo isso, eu fico repetindo. Tá? A infalibilidade da Bíblia. Procura responder então porque a Bíblia é totalmente confiável, apesar de ter sido escrita por homens. Outros escritos foram feitos por homens também. E nós não temos as cópias. E nós não temos os originais.
Escritos de Aristóteles, nós não temos nenhum livro original de Aristóteles. De Platão, nós não temos nenhum livro de Platão. O Siríaco, nós não temos nenhum livro original de Siríaco. E a datação, o período de distância entre a escrita original e os achados dos autógrafos, digamos assim, dos manuscritos, dá em torno de 900 anos. A Bíblia, a partir dos originais, como nós não temos, as primeiras cópias, nós temos uma distância de somente 125 anos entre um original e uma cópia. Isso, se falando de história, é nada. E o livro de Platão, o livro de Siríaco, eles são livros até hoje colocados dentro das faculdades de psicologia. E tem uma distância de 900 anos, no mínimo, entre a escrita original e uma cópia. E as cópias ainda não são fiéis, então eles juntaram tudo, fizeram ali um livro único, mas com o aval de diversas pessoas. Que cada um tinha uma cópia, e uma cópia contradizia a outra, e nada se falava a respeito de nada. Isso 900 anos de distanciamento. Nós temos, na nossa Bíblia, 125 anos somente de distanciamento, quando nós estamos falando de Novo Testamento. 125 anos somente. Quanto tempo então levou para se compilar a Bíblia como nós temos hoje? 1.600 anos. 1.600 anos. Quantos autores são? E aí é mais ou menos, porque Salmos dá uma ferrada na gente. Salmos tem autores ali que não estão ditos quem são os autores. Não foi Davi somente que escreveu, pelo amor de Deus. Foi somente ele. Então nós temos mais ou menos 40 autores dentro de um período. Pode falar. Tem um problema de datação, tá? Por causa do período interbíblico. Lembra desse negócio? O período interbíblico, então, é o final de Malaquias e o início de Mateus. 400 anos, que eles chamam de 400 anos de silêncio profético, onde não houve voz de Deus em Israel. Tá? Então a gente tem 1.500 anos antes de Cristo. Eles começaram a compilar a Bíblia, fazer a Bíblia. Quando chegou em Jesus, já virou uma época que a gente estava fazendo isso pelo Velho Testamento. Exatamente. Quando chegou em Jesus, Jesus já tinha os 24 livros do Velho Testamento. 24 para o judeu, tá? Para nós aqui são 39. Porque Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio é um livro só para eles, que é a lei, tá lá, sei lá. Mas era a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A Bíblia que Jesus lia, os rolos lá que Jesus lia, muito provavelmente eram rolos escritos, já da Septuaginta, em grego. Então já é uma tradução. Quem pediu essa tradução foi dentro do período interbíblico, 285 anos antes de Cristo. Ptolomeu II, foi lá e solicitou 72 eruditos judeus para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote enviou 72 eruditos em hebraico e grego, imagina, sabia as duas línguas, e aí a Bíblia que chega até Jesus já é uma tradução, ela já é uma Bíblia praticamente completa, em rolos, claro, os rolos aí, tem um o rolo de Isaías, provavelmente em torno de 25 metros de comprimento, estica e vai, então já era um pergaminho feito de pele e tal, provavelmente 25, mas os rolos ali tinham em torno de 6 a 12 metros. E não tinha divisão de capítulos e divisão de versículos. Divisão de capítulos foi em 1228 depois de Cristo. E a divisão em versículos, 1558. 1555. A gente tem uma Bíblia muito completa, muito perfeita, em datação, em divisão de capítulos, em divisão de versículos, sabe? Ela é muito. Como é que eu consegui achar um texto de Isaías sendo que eu não tenho lá? Como é que eu achar Isaías? Desenrolar 25 metros para eu saber onde é que estava Isaías 10. Cara, o único método é ele ficar grudado na parede, assim, no alto, assim, sabe? O rolo. Eu pegava o rolo e começava a desenrolar, e aqui tinha uma vara, aí vem canão, vara de medir. Pegava-se uma vara e eu ia medindo 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros.
No metro 5, Isaías 10, versículo não sei o quê, blá, blá, blá. No metro 5, 5,2, 5,25, está Isaías 12, sabe? O problema é enrolar. E se mediu errado, né? Aí é errado também. Então é bem complexo, tá? Então, fiquem tranquilos com que aquilo que nós temos hoje de escritura é totalmente infalível no que se propõe a escrever. Não quer dizer que alguns dos escritos sejam doutrinários. São bíblicos, mas não são doutrinários. Tá? Não tem poder de doutrina sobre nós. Tá? Então a Bíblia é infalível em tudo o que se propõe. Tá? A inerrância na Bíblia é um descobrimento da infalibilidade que mostra de forma clara que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição de sentido, não de escrita. Porque, pensem bem, nós não temos os originais, nós temos as cópias, os autógrafos e as cópias. É isso que nós temos. Existe um casal, Nestlé Alan, que é o nome do cara é Nestlé, e o Alan, né, é um casal falecido, é claro, né, são mais ricos. Mas a Bíblia em grego, a Nestlé Alan, ela existe até hoje, já está na sua 28ª revisão. Então, ela passa por revisão, né, a academia grega faz a tradução. Todo o achado do Novo Testamento passa pela revisão da Nestlé Alan. Quando vocês veem assim, uma Bíblia em hebraico toda em azul, com a letra dourada, bonita, sabe, igual que entrega no final do semestre, quando entrega no final do TCC, mais ou menos bonitinho assim, tá? A Nestlé Alan está lá na sua 28ª revisão. Cada vez que se acha algo, alguma partícula que seja do Novo Testamento, é enviado para eles, para que eles façam a revisão e vejam se de fato aquele documento ele é histórico ou se muda alguma porção das escrituras do Novo Testamento. Eu não tenho Nestlé Alan, porque ela inevitavelmente custa mais de R$1.000, né? Então é algo que eu não tenho, até porque eu não sei ler em grego da maneira como eu deveria, né? Então para mim não me serve. Eu prefiro muito mais outras ferramentas gregas para me auxiliar, tá? Então a inerrância é isso. A Bíblia não há qualquer erro ou contradição no seu sentido e não na escrita, não na tradução, tá? O que nós lemos aqui hoje é uma tradução e as nossas traduções são da Septuaginta, tá? Da Vulgata Latina. As nossas Bíblias hoje são traduções dos originais. A minha NAA, que também tem uma NAA, mas lá no final está escrito assim, tradução dos originais, sabe? Porque a nossa Bíblia é composta dessas duas, da Septuaginta, aquela tradução lá do Velho Testamento, tá? Então bem preservada e traduzida para o português. Por isso também em português existem diversas revisões. Se vocês pegarem uma Bíblia brasileira, tradução de 1906, 1909, a primeira tradução da Bíblia brasileira, né, de fato, em 1909, tem um português totalmente coloquial, que não dá para ler, é impossível de ler, sabe? Revista e Corrigida, de 1953, já é um português que muitas das palavras que tem ali, nós não conseguimos identificar mais. O português, desde 1500 até agora, ele já passou por 25 modificações da língua. Aí toda vez que passa por uma transformação, tu imagina o trabalho miserável que tem alguém que traduz as escrituras, que se chama de biblista, né? Alguém que traduz. No Brasil tem um cara famosíssimo que trabalhou na tradução da Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora, a NVT, tá? E a NVI, a NVT e a NAA, que é o Luiz Saião. É vivo ainda. Não sei se alguém já ouviu falar, é um pastor batista, né? Luiz Saião é um pastor bem famoso, um biblista bem famoso. E cada vez que ele trabalha numa tradução da Bíblia diferente, cara, ele é o catedrático que ele fala. Ele é catedrático em grego e hebraico. O que é o cara catedrático? É o cara que manja tudo da língua. Cara, eu não manjo nada da língua português, sabe? Imagina o cara ser catedrático, ele tem que manjar muito do português, porque ele tem que traduzir isso para o português, e manjar isso muito do grego e do hebraico. Cara, tem que ser assim, fora da realidade.
ele pregando é um negócio absurdo, sabe? Ele senta num banquinho, né? Lá alguns professores que eu conheço, senta num banquinho, né? A barriguinha para frente, aquela bem volumosa, né? Microfonezinho apoiado na barriga e prega com uma qualidade surreal, sabe? Porque ele sabe os originais, porque ele tem decorado na mente dele, porque ele faz isso desde os 20 anos, sabe? Então, ele é um cara bem aplicado. Então deu para pegar o que é a origem da composição, como a Bíblia foi formada até agora, a infalibilidade, ou seja, a Bíblia não contém falhas naquilo que se propõe, e não há inerrância também de sentido, né? Então a Bíblia ela não contém erros no que diz ao sentido dela, e a autoridade da Bíblia enfatiza a plena autoridade que a Bíblia possui, sendo ela mesma a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia, e aí por isso que eu marquei, porque eu sei que ninguém ia trazer o canetão, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo do Senhor e possui total autoridade em tudo o que ela aborda. Tá? Se existe alguma coisa de única regra de fé e prática dos cristãos, é essa mesmo. A Bíblia, toda vez que a gente tem que recorrer à justiça sobre alguma coisa, quando a gente não consegue nas instâncias, a gente vai àquele famoso, né, tribunal, né, superior, né, de justiça, e a Bíblia, ela sempre é o nosso Tribunal Superior de Justiça. É ela quem nós devemos recorrer para dizer se algo está certo ou errado. Eu não tenho problemas em apresentar argumentos da Bíblia para alguém, porque a própria Bíblia fala a respeito de si mesma. Ela já tem a sua autodefesa. Eu não preciso defender as Escrituras. Elas já possuem essa defesa. Eu não preciso defender a cristandade. Eu não preciso, sabe, ter um Brasil extremamente evangélico. Não preciso. A Bíblia, ela já se auto-defende. O Deus que escreveu as Escrituras, que inspirou, né, homens através do Espírito Santo para revelar as Escrituras até nós, ela não precisa ser defendida. Ela já possui a sua autodefesa. Ela já é a autoridade em si, tá? Então, a própria Bíblia é a autoridade dela mesma. Não existe um representante da autoridade da Bíblia hoje no mundo, mas que existam aí dentro de algumas vertentes, né, alguns que se digam ser, né, algum apóstolo da vida. Seja o Papa ou sejam os apóstolos mesmo. A suficiência da Bíblia. A Bíblia é suficiente. Assim como Cristo é suficiente, as Escrituras são suficientes para responder a qualquer razão da esperança que há em nós. A suficiência das Escrituras. Tá, mas por que então tu lê livros? Por que tu faz teologia? Porque eu não conheço os pormenores, eu não conheço todas as interpretações, eu não conheço todos os métodos. É por isso que nós estudamos, para cada vez mais nós chegarmos mais próximos de Jesus. A canonicidade da Bíblia. A Bíblia, tanto na sua organização de Velho e Novo Testamento, ela passa pelo canon bíblico, né? Que é canon quer dizer vara de medir. Lembra da vara lá, que puxa o pergaminho e vai para as medições? O canon é essa revisão das Escrituras. Então, todos os livros que nós temos hoje aqui dentro da Bíblia protestante, elas passaram por revisões. E por diversas revisões. Para encontrar nos originais qualquer tipo de erro. Então, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de livro que não estava de acordo com o restante das Escrituras, era removido. Por que na Bíblia protestante nós não temos os apócrifos, né, que são os 7 livros lá adicionais da Igreja Católica? De Macabeus, Tobias, né, Eclesiástico, bem perto do Eclesiástico, né, mas é Eclesiástico. Né, Por que nós não temos as Escrituras? Porque não entraram dentro do canon, ou seja, não passaram por essa erudição, sabe? Não passaram pelo teste para dizer se tudo que estava escrito nesses livros estava de acordo com as Escrituras. Não estava, não passou, não vai. É um livro legal de se ler. O Apocalipse de João, por exemplo, o Apocalipse de Judas, são livros apócrifos que têm sentido histórico, ok, mas não passam pelo critério de avaliação para serem inseridos dentro da Escritura, da Bíblia.
São livros, como qualquer outro livro, de qualquer cristão que escreva, né? Isso aqui não pode entrar dentro das Escrituras. Não passa, apesar de ter Bíblia aqui dentro, apesar de ter conceitos teológicos aqui dentro, isso não passa, isso não pode ser a Bíblia em si, porque ela não passa pelo processo de revisão e não consegue entrar dentro das Escrituras. E o processo de revisão é chato, chatíssimo. Se vê tudo da língua original, tudo mesmo que vocês imaginarem, inclusive datação, né? Quem escreveu, para quem escreveu, tudo isso é bem criterioso, tá? Então a canonicidade. E aí depois, porque a bibliologia é importante, né? É porque ela possibilita conhecer melhor, mais profundamente, as principais características da natureza da Escritura. Segundo Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Os versículos de autoridade e finalidade, tá? Versículo 16 então de autoridade, versículo 17 de finalidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, né? Então toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então tem a finalidade, a autoridade e finalidade das Escrituras, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Certinho? Certo? Esse é um outro texto-chave, né, a respeito da inspiração das Escrituras. Tá? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Gente, como acontece então o processo de inspiração das Escrituras? E essa inspiração não é aquela inspiração, estou inspirado hoje, né? Olhei para a natureza, né? Contemplei os céus, contemplei uma paisagem e me senti inspirado a escrever. Olhei para minha esposa, para o meu cônjuge, né? Vi a beleza dela e fiquei inspirado a escrever a respeito dela, né? Então, essa inspiração não é esse tipo de inspiração, né? Que o homem olha alguma coisa, contempla alguma coisa e escreve a partir da sua contemplação, tá? A inspiração das Escrituras, para que ela pudesse ser escrita para nós, nada mais é do que um processo do Espírito Santo iluminando, né, ou revelando aos autores, para que eles pudessem utilizar então de toda a sua existência, de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles aprenderam, e a partir de tudo aquilo que eles viram e aprenderam, soprassem nos ouvidos deles para que eles escrevessem as Escrituras. Não é uma psicografia, né, igual dentro do Espiritismo, que a psicografia também não é, ele sai, entra em transe e o outro ser lá escreve, né? O conceito lá é diferente, é a pessoa ali, alguém soprando nos ouvidos dela, né? A entidade, seja lá quem for, a pessoa, né? Ela lá soprando nos ouvidos e ela traduzindo, escrevendo, tá? O conceito de inspiração divina, ela vem a partir do próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo soprando sobre a vida da pessoa, conduzindo a pessoa, mas dentro das características de cada pessoa, dentro da vivência de cada pessoa, de tudo aquilo que ela viu, de tudo aquilo que ela aprendeu. Então a partir disso, Deus utiliza na sua infinita sabedoria, e aí como isso é feito, nós não sabemos, tá? Mas hoje aqui, inspirados divinamente para fazer qualquer coisa dentro da igreja, nós não somos mais, tá? Não existe mais inspiração. Inspiração foi utilizada por Deus através do Espírito Santo para conduzir pessoas. Hoje nós somos iluminados, é totalmente diferente. Então, a partir do momento que nós lemos as Escrituras, o texto se ilumina para nós, e a partir daquele momento nós temos sim, aí pode ser uma inspiração artística, uma inspiração, né, por contemplar a beleza de Deus e das Escrituras. Aí eu posso trazer como inspiração. Agora, inspiração para escrever as Escrituras, ninguém tem mais. Já fechou, está tudo certo, a Bíblia que nós temos ela é suficiente para isso, tá? Se alguém continuar falando inspirado, se ele foi inspirado por Deus, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo bem, é só um problema de nomenclatura, tá?
teologicamente falando, nós não somos mais seres inspirados para escrever as Escrituras. A formação dela já está pronta. O que tem aqui é suficiente. Tá? Não precisa ter acréscimos. Até porque se tivesse acréscimos, a gente estaria inventando novas doutrinas, né? Que é o que a grande maioria das seitas aí hoje fazem. A partir das Escrituras, alguém lá teve uma iluminação e disse que essa iluminação era uma inspiração. A pausa do corte depois, os testemunhos de Jeová, né? Os mormons, né? Então, esses caras, eles têm, a partir da interpretação das Escrituras, a partir da iluminação do texto, uma iluminação meio falha, meio errada, eles dizem, né, que foram inspirados. Por exemplo, alguém já estudou sobre os mormons, né? Joseph Smith estava lá no Central Park, um lugar muito cismado nos Estados Unidos, né? Nova York, estava no Central Park, aí ele viu uma estátua de um anjo, ele disse que aquele anjo falou com ele, né? A estátua. Isso já é alucinação, outro tipo de coisa, né? E ele disse que a partir dali a revelação de que ele era o próprio Cristo. A partir do momento que ele entendeu que ele era o próprio Cristo, a partir dali ele começou a escrever. E a partir do momento que ele escreveu, tudo que ele escreveu era inspirado. Então a Bíblia é a Bíblia e aí tem os acréscimos de Joseph Smith. É um absurdo, mas está lá. A teologia pentecostal, por exemplo, né? Sabe o que é a teologia pentecostal, né? Dá muita ênfase na cura, na libertação, certo? E na manifestação do Espírito Santo, certo? Então, essa doutrina tem apenas 140 anos. Só. Anterior a ela, tem outras doutrinas. Tradição, reformada, seja lá o que for. Tá? Mas a tradição pentecostal, né? Os pentecostais no Brasil, quem são os pentecostais no Brasil? Existe primeira, segunda e terceira onda de pentecostais no Brasil. Primeira onda é a Igreja Assembleia de Deus. Segunda onda é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Terceira onda, qualquer outra aí dentro da mundial, universal, né? Essas igrejas são a terceira onda, junto com a Deus e a Borja. São a primeira, segunda e terceira onda. Primeira onda, então, a Assembleia de Deus, muito voltada para a questão do Espírito Santo, certo? Segunda onda do pentecostalismo, a questão do Espírito Santo mais a cura divina, igreja quadrangular, como a fundadora da segunda onda do pentecostalismo. E a terceira onda, né, igrejas derivadas da segunda e da primeira onda. E aí, ênfase muito maior na teologia da prosperidade, né, do dinheiro, né, também em curas, também em manifestações, mas também voltado para a questão do dinheiro, né, de barganha, né, dar algo para quem receber algo em troca. Tem mensagem lá dentro, tem evangelho lá dentro, tem, né, mas a mistura de outras doutrinas, ela é muito forte. A doutrina mesmo essa do falar em línguas, apesar de ter 140 anos, ela nasceu de uma menina que durante o sonho dela, ela viu anjos falando em uma língua estranha. A partir do momento que ela viu ela falar em línguas estranhas, ela reproduziu aquelas línguas. 140 anos. Não estou dizendo que não é bíblico ou não, estou dizendo que isso nasceu apenas há 140 anos atrás, é muito recente, sabe? Por exemplo, agora saiu uma teologia sistemática pentecostal carismática. Agora, esse ano é a primeira vez que sai uma teologia sistemática pentecostal carismática. E aí, bem elaborada, eu não comprei ainda. R$210, então por enquanto eu acho que eu não vou comprar mesmo, né? O cara está construindo, né? Se eu comprar, eu acho que não tem espaço entre eu e um livro na casa deles para hoje, né? Então não dá. Mas a teologia sistemática pentecostal carismática, olha lá, eu não vi ainda, então talvez tenham bons teólogos pentecostais carismáticos, né, envolvidos nisso. Tá? Não, eu acho que eu entrei fundo demais. O carismatismo é uma vertente do pentecostalismo. O carismático hoje ele acredita na contemporaneidade dos dons, ou seja, que os dons são para hoje, dom de profecia, dom de línguas, né, de manifestação de milagres,
ele acredita nisso tudo, tá? Mas a teologia dele a respeito da salvação é uma teologia tradicional, para não dizer reformada. Aí ele pega a teologia lá de Martinho Lutero, certo? Da Reforma Protestante, lá de 1517, e a teologia da salvação, e ele aplica sobre a teologia da salvação os dons do Espírito. Então, o pentecostal tentando puxar o freio e voltar a origem. Isso, teoricamente sim, pentecostal sim. Nós hoje, se nós fôssemos classificados hoje, talvez nós sejamos carismáticos, não pentecostais. Não, nós somos praticamente uma teologia bíblica carismática. Nós não somos reformados. Uma questão de nós não perdemos a salvação, né? Ajuda lá. Não vou entrar muito a fundo, senão você pode ir para outra área, tá? Mas teoricamente nós somos mais carismáticos, que nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, que os dons existem até hoje, acho que todo mundo acredita, né? Agora, nós temos divergências sobre falar em línguas, a maneira como é dita, como é feita, né? No pentecostalismo, por exemplo, e na primeira, segunda e terceira onda, nós temos alguma divergência sobre isso, mas nós não anulamos que exista, mas não há uma evidência dentro da igreja disso. A igreja aqui não manifesta o dom de falar em línguas estranhas durante o culto, certo? Isso está definido, né? Eu acredito. Já tive algumas discussões, algumas discussões saudáveis lá com o pessoal da igreja aqui, e até para formular depois tudo que nós estamos ensinando. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou um carismático não reformado, né? Um carismático bíblico, seja lá o que for. Mas são só rótulos, tá, gente? Não fiquem pensando muito nisso. Uma hora a gente vai ter que pensar, vai dar um momento, tá? Então a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação especial de Deus para nós, né? Então Deus quis se revelar ao seu povo, isso que é diferente de outras religiões, né? Geralmente se descobre um Deus e ele quis se revelar a nós primeiro, é um processo de revelação, então Deus se revela até nós. Tá? A Bíblia é um registro fiel do que ele tem a nos dizer, ali em negrito, parado. Mas alguém pode questionar como saber se realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Existem provas disso? Como pode um conjunto de livros escritos por seres humanos ser mesmo a palavra de Deus? A resposta para tais questionamentos passa essencialmente pelo que a própria Bíblia diz acerca de si mesma. A Bíblia afirma ser ela mesma a palavra de Deus. Né? E para isso ela serve de inúmeras provas a respeito de que ela mesma possui a sua autoridade sendo a palavra de Deus. O segundo parágrafo diz assim, se a Bíblia é a palavra, segundo tópico, perdão. Se a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. Tá? Então, ela foi escrita sim por homens, né? Homens divinamente inspirados por Deus. Tá? Então, o sopro divino de Deus, através do seu Espírito Santo, soprou sobre a vida, não só sobre os ouvidos, tá? Que é soprado sobre os ouvidos, parece que o cara só está transcrevendo ali sem utilizar a vida dele como parâmetro. E não, essa inspiração ela não é uma inspiração literal, de fato, cada palavra, né? Apesar de existirem textos de inspiração revelada, literal, os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos é uma inspiração literal, é o próprio Deus, né, que usou um raio, usou um raio para escrever nas pedras, né? Deu as pedras, né, para Moisés. Um detalhe sobre as pedras, né, que são 2 cópias, não é um tem 5 e outro tem, né, uma tem 5 e outra tem 5, não, é uma cópia para cada um, né, autenticado, em cartório, registrado. Por que 2 cópias? Uma para a humanidade e uma para ele mesmo, né? Por isso que eram 2 tábuas da lei, não das leis, né? Uma tábua para cada um, uma tábua com os 10 mandamentos e outra tábua com os mesmos 10 mandamentos. Quando a gente quer certificar alguma coisa, a gente escreve 2 vezes, né? A gente vai lá e assina em todas as cópias. Basicamente é isso o que Deus deu, uma para ele e uma para nós. Então a Bíblia é a palavra de Deus mas porque ela foi escrita por homens. Sim, mais ou menos 40 autores em continentes diferentes, né? 3 continentes no mundo.
europeu, asiático e africano. São 3 continentes. Pessoas que não se viram, muitas vezes não se viram, não se conheciam, mas todas elas, inspiradas pelo próprio Espírito, escreveram a respeito de Deus. Cara, pra mim, isso é muito louco. Porque ninguém que não se conhece pode escrever a respeito da mesma coisa com o nível de exatidão que nós temos. É praticamente impossível, se não fosse uma inspiração divina. Se não tem um ser maior por trás de tudo isso, guiando essas palavras, sabe? Então, muitas vezes na Bíblia, Deus disse através dos profetas, sabe? Deus citou de fato, literalmente ao ouvido de muitos dos profetas. O profeta é aquele que recebe de Deus e anuncia para o povo, né? Basicamente, é o que todo o pastor, pregador, aquele que fala, ele é um profeta, né? Ele recebe algo de Deus e transmite para o povo. O contrário também existe, né? Aquele que recebe do povo, né? E mostra para Deus. O contrário também é existente. Mas é muito mais algo de Deus transferindo para nós, para a mensagem ao povo. Tá? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui existe uma grande distinção que está aqui nesse texto, depois vocês vão ler em casa. A Bíblia é ou a Bíblia contém? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? São 2 definições totalmente diferentes. Uma é bíblica e a outra não. Então, se alguém tem alguma dúvida, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É um imperativo, é uma afirmação. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, ela é. Então, quando eu tenho qualquer tipo de dúvida, eu recorro ao recurso que Deus me dá, que é a Sagrada Escritura. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, e qual é a melhor Bíblia? Qual é a melhor Bíblia para eu ter? A Sagrada. De preferência, a Sagrada. Mas qual a Bíblia de estudo? Bíblia de estudo, qualquer uma outra que tu te adapte melhor. Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia de estudo Plenitude, Bíblia de estudo SHED, nova versão atualizada de estudo, NVI de estudo, NVT, nova versão transformadora de estudo, qualquer versão, desde que seja a Bíblia Sagrada, como base. Fala ali. Cara, antes que fala por aí que a palavra de Deus tem tudo certo, né? A palavra de Deus não é a Bíblia que a palavra de Deus. Tá. Tem. Não, dá sim, é o antinomismo. O antinomismo é uma derivação de uma seita. O antinomismo é a aversão à lei, a aversão aos outros textos sagrados. Somente a palavra de Cristo, que Jesus disse nos Evangelhos, é que é pregada. O que Paulo escreveu, inspirado por Deus, o que Timóteo escreveu, o que Tito escreveu, sabe? Nada disso importa. O que importa, é disso que está falando? Não sei se é. Sobre só a palavra de Jesus ser uma palavra inspirada. Não, mas também que fala que se não falar que ele é. E ele nunca fala eu conheço como antinomismo, né? Que é essa aversão total a qualquer outro escrito que não seja o de Jesus. Na verdade, falando isso agora, eu não senti o que eles falam, eu acho que vai ser isso lá. Esse eu digo uma galera na internet. Uma galera. Que é uma derivação do que a gente chama de hipergraça. Que é o Jesus, sabe o Jesus saçoneiro? Ou o Jesus cardíaco? Né? Ele só se importa com a carne e com o coração. Sabe? Eu não posso sofrer nessa vida. Mas o que importa para Jesus é o meu coração. Sabe? Tudo que eu fizer de errado não tem problema nenhum. O que está escrito no Velho Testamento não é para mim hoje. Somente o que basta para mim é aquilo que Jesus disse a respeito de mim. O que está contido somente nos Evangelhos e ainda em algumas versões da Bíblia, aquela que está escrita em vermelho ainda. Só a parte que está em vermelho, que é a parte onde Jesus fala, que é o que importa para mim. Sabe? Parte da cultura moderna. Né? Dizer que o restante das Escrituras não é escritura válida. Alguns trechos não são mais válidos hoje, né? Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Já ouviu falar sobre isso? A lei moral são o decálogo, né? Os 10 mandamentos ali.
Lei moral, né? Tudo que fala a respeito da minha relação com Deus, comigo e o meu próximo. É isso que é. Os 4 primeiros mandamentos falam a respeito de como que eu devo tratar Deus, e os outros 6 como devo tratar o próximo, certo? Esses são os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Essa é a relação correta que eu tenho que fazer. Perdi agora o que eu estava falando. A lei moral. Essa é a lei moral. Fugiu o texto, fala, cabeça. Essa é a lei moral. Então, tudo aquilo que diz a respeito da moralidade. Como que eu devo tratar Deus e tratar o meu próximo. A lei civil, geralmente encontrada em Levítico. Geralmente encontrada em Deuteronômio. Então, geralmente encontrada também em porções de Êxodo. Então, a lei civil, como eu deveria tratar, por exemplo, se alguém me roubasse. Como que eu devo tratar quem me roubar? Olho por olho, dente por dente, né? Tirado lá da lei de Italião, né? Basicamente era isso. A lei dos escravos, a lei civil. A lei civil não existe mais para nós hoje. Ninguém aqui, uma lei civil ignorante, que era da época, mas era todas as vezes que eu tinha que fazer uma necessidade, né, no deserto, seja lá onde for, onde eu tivesse uma necessidade de fazer as minhas necessidades fisiológicas, e eu estivesse não no local onde era o banheiro, eu tinha que cavar um buraco, fazer as minhas necessidades e tapar esse buraco. Tinha que ter pelo menos um palmo. Em alguns lugares um côvado. Um côvado era 45 centímetros. Tem isso hoje? Não, tem lei sanitária para isso, né? Totalmente diferente. Essa é uma lei que a gente não observa mais. Certo? Então, se alguém observa, aí tem um bem ruim, né? Não tem mais espaço no pátio, no apartamento, não sei como é que ele vira. Mas é uma lei civil. Nós observamos, está na Bíblia, é bíblica, mas nós não observamos mais essa lei civil. A lei cerimonial, por exemplo, né? Algumas leis cerimoniais dizem a respeito dos batismos. Toda vez que eu pecava, eu tinha que tomar um batismo, né? Raspar o meu cabelo, né? Raspar todos os pelos do meu corpo, vestir uma roupa de saco praticamente, né? Me atirar no chão e fazer um escândalo jogando poeira para cima da minha cabeça, sabe? Essa é uma lei que também nós não seguimos mais. A lei civil também dizia qual que deveria ser o meu tipo de vestimenta, sabe? Qual o tamanho e comprimento da minha barba, do meu cabelo. Esse tipo de lei cerimonial nós não seguimos mais. Nós somente observamos aspectos no que diz da lei moral, do que diz o espírito da lei. Sabe? Então, o Rafa queria falar, a lei moral, então, sobre o espírito da lei. Toda vez que existe um espírito de moralidade no Velho Testamento, esse nós observamos até hoje. Tratar bem ao próximo, né? Tudo que está interligado entre amar a Deus e ao próximo. Essas são ainda leis morais que nós observamos até hoje. Acho que a grande dificuldade da igreja pentecostal, né, e neopentecostal depois, é a grande dificuldade de entender os textos de lei civil e lei cerimonial e não aplicá-las hoje. Aí diz lá em Mateus 5,17 que Jesus disse que não veio para revogar a lei. De fato, não veio para revogar a lei moral. Mas lei civil e cerimonial foi isso que ele bateu o tempo inteiro contra os fariseus. O tempo inteiro contra a religiosidade. Porque eles não entenderam o sentido espiritual, né, da lei. Eles não entenderam que quando Deus falava para eles preservarem o corpo, era para preservar também a mente deles. Era para que desse uma noção para eles de severidade muito maior, mas eles não entenderam. Eles acharam que se eu cumprisse somente um rito, eu estava salvo. E não entenderam que tudo isso se resumia a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como esse mesmo, sabe? Então, é o resumo de toda a lei, é o resumo de toda a lei moral. Mas as leis civis e cerimoniais, elas foram criadas para que o homem pudesse ter um entendimento sobre esse amor. Só que o homem, como sempre, vai lá e transgride isso. Reverte isso de uma maneira em que ele possa observar coisas com os olhos, contemplar isso com ações, que ele não consiga fazer com a mente. Porque trabalhar com a mente é muito mais difícil, né? Trabalhar com uma noção de moralidade é muito mais difícil. Sabe? Ser alguém íntegro, fiel, justo, cara, isso é o mínimo necessário. Mas às vezes a gente não está entendendo isso dentro da igreja.
E é a grande dificuldade. Não sei se eu respondi, mas era mais ou menos isso. O antinomismo é uma classe dentro daqueles que não acreditam, né, na lei como um todo, né? Não acreditam nem nos 10 mandamentos. Eles têm aversão total à lei. Tá? Sabe aquele versículo famoso lá de 2 Coríntios 3,6? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Paulo não escreveu aquilo à toa, né? A letra, na verdade, nada mais é do que o rigor da lei. O rigor que a lei trazia. Não é estudo, né? A letra mata, né? Como se cada vez que eu estudasse mais, ela acabasse me matando. Ela mata muitas vezes, mas a ignorância, né? A nossa ignorância com respeito às Escrituras. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais Deus se revela para nós. E se existe um jeito e um método mais fácil do que esse, do que lendo e aplicando, eu não conheço. Às vezes a gente espera uma mensagem divina, uma voz celestial do Cid Moreira na nossa cabeça, que ela talvez não vai existir. Ou talvez em momentos específicos e únicos da nossa vida ela aconteça. Sabe? É isso. Vocês eu respondi? Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Ela não somente contém. Porque se eu digo que ela contém somente a palavra de Deus, eu posso cair num erro bem grave de dizer que qualquer coisa que eu colocar ali dentro contém a palavra de Deus. Eu digo que ela é, de fato, a palavra de Deus. A página 3 lá, nada mais é do que a gente está falando já sobre inspiração. Tá? Cada palavra de Deus é a palavra de Deus, e negrito ali diz assim, não significa que a inspiração foi algo mecânico. Tá? A inspiração não foi algo mecânico, né? Que o próprio Deus soprou nos ouvidos lá, e todas as palavras, como eu disse, existem momentos que a inspiração é verbal, tem que ser exatamente por ali, porque Deus disse que tinha que ser exatamente por ali. Mas em essência, Ele utilizou os recursos que aquela pessoa tem. A inspiração não existe para nós hoje, mas hoje nós somos iluminados pelo texto. Sabe? Aquele negócio que eu falei no domingo sobre, às vezes tem um outdoor, tem um negócio na minha cabeça, um neon na minha cabeça, todas as vezes que tem alguma frase, é exatamente isso. É essa iluminação. É a partir do momento em que eu leio algo, e a Bíblia é como se fosse um espelho refletor, né? Então ela vai refletir a minha aquela palavra. Então eu vou, a partir daquele momento, ter um entendimento muito maior sobre a revelação de Deus. Tá? Então, existem formas de revelação geral e revelação especial. Tá? Revelação geral, está aqui, tá? Eu escrevi, mas eu não vou fazer vocês lerem, porque eu gostaria de ter um quadro para mostrar tudo isso. Tá? Revelação geral. Revelação geral nada mais é do que eu poder entender Deus através da natureza, contemplando a natureza, contemplando, por exemplo, a criação do homem, tudo que nós temos, né, dentro de nós, a formação do ser humano, né, olhar as células, olhar tudo que tem ali. Não tem como eu negar a existência de um ser superior para ter inventado e criado tudo perfeito. Então eu posso olhar para a biologia e entender, eu posso olhar para a natureza, para os animais, para a própria formação e concepção do homem. Como é que pode, né, de um negocinho minúsculo, sermos nós hoje, os maiores, os menores, né, mas sermos nós hoje, sabe, é totalmente louco entender. E se a gente começa a contemplar essas belezas, é a revelação geral. Então Deus estava a todo momento tentando se mostrar através daquilo que a gente pode ver. E a revelação especial de Deus é através da sua própria Escritura, em que Ele mostra a respeito do Senhor Jesus. A partir do momento em que Deus se mostra através de Jesus, é que nós temos tudo a respeito dele. Tá? E aqui está dito tudo isso na página 3. Lógico, com seus pormenores, vocês podem ter depois um momento de vocês em casa sobre essa leitura, sabe? A bibliologia, como eu disse, era só uma introdução. Na página 4 tem um resumo, na verdade, de quando a Bíblia foi escrita e quem escreveu. Tá? Então pense o seguinte: a Bíblia, então, ela tem dentro da sua datação um período de escrita de mais ou menos 1.600 anos. Não é fechado esse número, mas é um mais ou menos. Então, de 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo.
em 1600 anos, 3 continentes diferentes, europeu, asiático e africano, mais ou menos 40 autores, pessoas que talvez nunca se viram, nunca tiveram contato, escreveram a respeito da mesma coisa, receberam várias e várias porções das escrituras sobre o mesmo texto, e todos, desde então, têm uma revelação a respeito de quem é Jesus. A grande divisão da Bíblia, então, era entre Velho e Novo Testamento, 39 livros do Velho e 27 livros do Novo. Tá? Existe ali, dentro da Bíblia católica e ortodoxa, outras acréscimos, que são os livros apócrifos. A gente não vai entrar em livros apócrifos, porque se vocês quiserem escrever aí livros apócrifos e tentar entender um pouco. Tá? Então, como os livros bíblicos são organizados. Pentateuco, 5 primeiros livros históricos, que vai de Josué até Esther, livros poéticos ou sapiensais, é o nome mais bonito para isso. Os livros poéticos, então, é Jó e Cântico dos Cânticos. Livro das profecias, são o livro dos profetas, vai aí de Isaías até Malaquias, entre profetas maiores e menores. Os profetas maiores não é porque eles são mais importantes, os menores é porque são menos importantes, é porque o livro é maior e o livro é menor. É só por isso, tá? Essa é a grande divisão, profetas maiores e menores. Os evangelhos, que são também históricos, não deixam de ser. Os livros históricos do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, é de fato um livro histórico, extremamente histórico. O livro de Lucas também, muitas vezes, ele é considerado um livro histórico, porque tem uma datação, tem todo um processo ali. As epístolas, que são as cartas, essa é a grande divisão, as cartas gerais e as cartas paulinas, e o livro de profecia, que é o livro de João. E às vezes a gente cai num erro da página 5, em achar que o tema central da Bíblia é a respeito de nós. O tema central das Escrituras, e a unidade desse tema, é a redenção do homem. Mas de que forma o homem ele tem essa redenção, ele consegue contemplar e entender quem é Jesus? Quando eu faço uma leitura de que cada livro da Bíblia contém Jesus, eu vejo que nada do que tem ali é a meu respeito. Tudo. Bom momento para si. Eu entendo que nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Se eu contemplar e entender a minha vida dessa forma, gente, nada desse mundo é para a gente. Tudo desse mundo é para Deus. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente passa, nada é para nós. Tudo é para Ele. Se eu começo a ler dessa forma, que Gênesis, Jesus em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. Em Samuel, em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. E em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias,
ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão do bem. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, do outro ladinho ali, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que coordenará, que nos coroará. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu fiz questão de ler, estava desorganizado aqui, o Word me trollou, mas a importância de entendermos que Jesus está contido em cada livro das Sagradas Escrituras. Não é uma revelação de Deus para que nós fôssemos o seu povo santo, eleito, escolhido. Também é, mas tudo diz a respeito de quem Jesus é e de quem Jesus foi. Aquela máxima de que o que Jesus faria em meu lugar, ela está totalmente errada. Não é o que Jesus faria no meu lugar, é o que Jesus fez em meu lugar. Porque se ele faria, ele poderia fazer qualquer coisa que eu imaginasse. Mas o que ele fez foi vir à Terra, talvez se inibir de alguma forma de sua total onisciência, onipresença, se revelar como homem que poderia conter falhas e não fará, e trazer rendição ao seu povo. Todas as vezes que nós somos acusados, é o Senhor Jesus que se coloca à nossa frente, dizendo: não, papai, mas esse aí eu salvei, esse aí é salvo, esse é remido e redimido pelo meu sangue. Fica muito mais claro entender. Lógico que eu trouxe aqui de uma maneira ultra rápida, em 2 horas, uma coisa que eu levo 8 aulas de 3 horas para dar, mas de uma maneira mais resumida e mais sucinta, a essência de que dentro da Bíblia, dentro da bibliologia, essa matéria dentro da teologia sistemática, dentro da teologia histórica, que Deus está contido através de Jesus em cada porção das Escrituras. E se isso serviu para mim em determinado tempo, que pelo menos para um dos que estão aqui, ou daqueles que vão nos assistir depois, possa contemplar isso, possa entender que nem tudo gira em torno do seu umbiguinho e das suas necessidades e dos seus problemas. Tudo gira em torno daquilo que Cristo fez por nós. Ele nos amou, Ele nos perdoou, e Ele continua sendo aquele que intercede por nós junto ao Pai. A ação consoladora do Espírito Santo, que nos conduz a entendimento de que nós pecamos e de que nós carecemos da glória de Deus e da graça de Deus a cada instante, a cada fôlego de vida, ainda é real. Sabe, muitos dos meus ídolos teológicos, as pessoas que eu gosto, muitos deles caíram. E me fiz uma reflexão nos últimos tempos devido
a diversos dos homens que eu considerava como bons teólogos, como bons pastores, terem caído da graça, ou seja, terem, ser acometidos de escândalos, principalmente alguns norte-americanos. No Brasil tem bastante, mas lá tem mais. É que Deus consiga preservar, através do Senhor Jesus e através do próprio Espírito, a nossa consciência de que nós não somos ninguém, de que nós não somos nada, mas que nós temos tudo. Homens muito melhores e maiores do que nós já pereceram por coisas tolas e substitutos infiéis do verdadeiro fiel. Sabe, nem tudo vale a pena trocar por uma salvação. Nada vale a pena, na real. Muitas pessoas trocam a sua salvação no simples prato de lentilha. Um povo que sente, após ser libertado de uma escravidão, sente saudade de cebolas do Egito. Nós somos assim. Gostamos de ser aqueles que reviramos o lixo, para voltar numa vida de pecados, uma vida cheia de problemas, sendo que tudo é a respeito do que Jesus fez por nós, sabe? E eu espero, de fato, eu encerro aqui a aula e a introdução à bibliologia, e como eu disse, é só uma introdução, é só para que vocês possam seguir outros livros. Aqui trouxe também depois, se quiser dar uma olhada, alguns já viram, a Bíblia, a sua história, o surgimento gay com figuras. Eu sei que as pessoas às vezes gostam de figurinha, eu não gosto de figurinha também, gosto de ver. Tem esses livros aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, são livros bem baratos, são bem bonitos e são bem baratos. Dá para comprar na Sociedade Bíblica do Brasil em Porto Alegre, sabe? E todo o recurso que eu consigo para o meu entendimento a respeito de quem Deus é e o que Deus faz, me ajuda em tudo na vida. Saber os conceitos me salvaram diversas vezes. Lógico que não é um conceito, Jesus é quem salva, ok? Mas me salvaram de eu mesmo cair nas minhas próprias enganações. Eu estava dizendo para o Lipe ali há pouco que, cara, imagina tudo isso na minha cabeça e no momento que eu tenho que pregar. Cara, no momento que eu tenho que pregar é tudo aquilo que está na minha cabeça, é a vontade de falar tudo o que está ali, mas nem tudo que está ali pode ser dito. Nem tudo que está ali muitas vezes vem à tona, sabe? Eu fico com uma raiva santa interna, de não conseguir fazer muitas vezes o que eu gostaria de fazer, mas eu entendo o momento, eu entendo o público, eu entendo as minhas limitações e entendo a limitação que vocês podem ter. A primeiro modo, parece que as coisas não são facilmente diluídas, e não são mesmo. Isso talvez agora não faça sentido na cabeça de vocês. Eu passei 2 anos estudando sem nada disso que eu estudava fazia sentido, até o dia em que as coisas despertaram. É bom estar dentro de uma igreja e poder falar que despertaram, com propriedade. E é de fato, as coisas despertaram. As coisas começaram a fazer sentido. Então, se vocês quiserem se aprofundar, quiserem entender um pouco mais sobre isso, talvez, eu não sei qual é a programação para o ano que vem, mas esse ano são somente 4 aulas, incentivem outras pessoas a vir, sabe? Independente se vai a partir da próxima aula daqui a 15 dias, é outra matéria, é outra coisa, é outra vivência, é sobre outro assunto, sabe? Mas tudo que vocês aprenderam aqui hoje, quando vocês estiverem lá escutando a segunda aula, alguma coisa que seja, vai fazer sentido. Alguma coisa. Ou pelo menos vai aumentar em nós a noção de que a Bíblia ela deu um trabalhão miserável para ser escrita e para chegar até nós aqui hoje. E para muitas vezes ela ficar somente dentro das nossas estantes ou debaixo da TV. Deu um trabalhão miserável para ter isso aqui hoje. Pessoas em determinados países, cada um tem, a minha Bíblia tem uns pedacinhos, mas cada um tem um pedacinho da Bíblia de porções separadas, e aquela pessoa ela decora aquilo, e quando elas conseguem se reunir em determinados locais, cada um compartilha da porção que tem, sabe? E a gente não vai ser condenado por não
ter as escrituras, a gente vai ser condenado por ter ela e não usar. Sabe, uma carta de amor de Deus para nós, uma revelação extremamente profunda, e muitas vezes a gente negligenciar ela, deixando ela de lado. Eu sei que ler números é chato para um caramba, mas depois que entende como se lê números, se torna outra leitura de números. O Pentateuco, cheio de noções e de algumas coisas a respeito de Deus. Salmos, o livro mais doutrinário da Bíblia, que ninguém fala. Sabe? Então, que nós possamos ter cada dia mais amor pelas Escrituras, amor pelo texto sagrado, né? Consigamos viver em comunidade cada vez mais, auxiliando uns aos outros, e que a gente possa estar cada vez mais em momentos assim, reunidos, sabe? Ter descontração do momento, graças a Deus, né? Deus iluminou o irmão com o bolo, açúcar, o sangue das pessoas para ficar acordado, né? E é isso. Essa é a igreja de Cristo, que a gente possa levar a mensagem do Evangelho na mesma medida que a gente tem sido apresentado para ela. Porque a gente não pode levar mais do que a gente tem. Não dá para tirar do baúzinho da cabeça a coisa que a gente não tem. Então por isso que a gente lê. E em momento oportuno, o próprio Espírito tira da caixinha. Não é assim quando a gente fala para algumas pessoas, pode não saber muita coisa de Bíblia, mas tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo pode ser levado para alguém. Principalmente aquilo que Cristo fez por nós. Ninguém está aqui por obra do acaso, porque a gente não acredita nisso. E se acredita na hora de mudar, né? Ninguém aqui acredita em acaso. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer. Espero que tenham curtido, gostado. Não precisa dar like, né? Mas vocês possam espalhar pelo menos, né? Depois, não curti, o gordinho fala demais, ou fala umas bobagens. A gente fala bobagem, fala umas coisas que não tem nada a ver, mas, gente, a gente é igreja, aqui é o melhor lugar para errar. E eu digo isso, e eu disse isso para o Maurício na primeira vez que eu falei com ele, depois que a gente voltou a se comunicar. Cara, a igreja deveria ser o melhor lugar para a gente errar, porque lá na comunidade da fé, onde os irmãos veem o nosso erro, possam nos ajudar. Que é o melhor lugar, que não tem ninguém para ficar condenando um ao outro, a inferno. Isso aqui para se ajudar, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, agradecer. Pai, te agradecemos, Deus querido, pela tua bondade, a tua infinita misericórdia, Senhor Deus, de fazer e ajudar os meus irmãos a me escutar nessa manhã. Eu sei que o Senhor é Deus, que nós não somos, que nós somos extremamente falhos e negligenciamos muitas vezes a tua palavra, mas que, Deus, um pouquinho dessa manhã, que o Senhor possa trazer aos nossos corações, à nossa mente, a centralidade do Evangelho, a necessidade, Deus querido, de entendermos cada vez mais como esse livro, esse resgate da fé chegou até nós. Como que ele foi compilado, como que ele foi escrito, como ele foi escrito, de que forma e quais os meios que chegaram até nós para que o Senhor pudesse se revelar através da sua plenitude em nossos corações e em nossas mentes. Pai, eu te agradeço, Deus querido, pela vida de cada um. Leva-nos em segurança, dê-nos um final de semana abençoado em tua santa presença, e que tudo, Senhor, que cremos e façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. Nisso nós te agradecemos, te louvamos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vão em paz, Deus abençoe a todos. Compartilhem depois com os irmãos que não puderam estar aqui. Daqui a 15 dias nós nos vemos. Não sei a data.